Bom dia a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula de História. Hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo sobre a Era Vargas e vamos fazer uma atividade. Na aula passada, nós vimos que a Era Vargas foi um dos períodos mais longos da história do Brasil. Foi o presidente que mais passou tempo no governo. Ele governou o Brasil num período de 15 anos. Esse período da Era Vargas a gente vê que ele é dividido em três períodos: governo provisório, governo constitucional e tivemos também o governo chamado Estado Novo. Hoje nós vamos estudar a terceira fase do governo de Vargas, chamada de Estado Novo. Em 1937, durante o segundo período ou a segunda fase do governo de Vargas, nós vamos ver que Vargas ele tinha muito medo de perder o controle e perder de governar o Brasil. Naquela época, como não havia reeleição, Vargas ele estava muito preocupado em sair da presidência do Brasil. Então, o que ele fez? Ele começou a criar um plano mentiroso, dizendo que os comunistas queriam invadir o Brasil. Esse plano ele era chamado de Plano Cohen. Ele, Getúlio Vargas, junto aos outros militares, criaram um plano dizendo que os comunistas queriam invadir o Brasil. E esse plano que os comunistas tinham de invadir o Brasil era chamado de Plano Cohen. A gente vê que esse Plano Cohen era um plano totalmente mentiroso. Os comunistas eles nunca quiseram invadir o Brasil. Então Vargas ele vai dizer que os comunistas tinham o Plano Cohen e esse plano os comunistas queriam invadir o Brasil para invadir as casas, queimar as igrejas, matar a população, invadir os mercados. E a gente vê que esse plano, na verdade, era um plano totalmente mentiroso. Foi apenas um plano que Getúlio Vargas disse que os comunistas tinham para invadir o Brasil, mas na verdade foi mentira, porque ele apenas queria dizer que os comunistas invadiam o Brasil, mas foi apenas uma forma de Getúlio Vargas, em 1937, dizer: povo do Brasil, os comunistas estão pretendendo invadir o Brasil. Então, a partir de agora, eu vou iniciar uma nova fase da história do Brasil para manter vocês seguros dos comunistas. E essa fase do governo de Vargas foi chamada de Estado Novo, que foi de 1937 até o ano de 1945. Durante o período do Estado Novo, nós vamos ver que foi um período marcado por uma ditadura violenta, na qual os direitos de liberdade foram tirados da população. Ou seja, durante o Estado Novo, depois que Getúlio Vargas ele assumiu o poder no Brasil novamente, dizendo que os comunistas queriam invadir o território brasileiro, tinha um plano chamado Plano Cohen, que passava de uma grande mentira, Getúlio Vargas ele vai mostrar o seu pior lado. A sua pior face ele mostrou de 37 a 45. Por quê? A gente vai observar que o Estado Novo foi um governo autoritário em que Vargas ele tentou manipular, ele proibiu a liberdade da população, ele retirou os direitos da população. Ninguém tinha direito de expressão, ninguém tinha o direito de participar de movimentos sociais, os direitos da população foram retirados. Então, o regime ditatorial é um governo da população, ela não tem direitos. Em seguida, aqui nós temos o que ele fez também durante o Estado Novo. A gente vê que ele fechou o Senado e a Câmara dos Deputados. Os deputados que eram contra ele foram expulsos. Ele criou uma nova Constituição. Ele centralizou o poder apenas nas mãos dele. Ele retirou a autonomia, a liberdade dos estados do Brasil. Ele permitia apenas existir um partido político, que era o dele. Os outros foram suspensos aqui no Brasil durante o Estado Novo. Nós vamos ver que também ele vai suspender os direitos da população, direitos civis, direitos constitucionais. Vamos ver que ele também vai utilizar várias formas para controlar o país, como a repressão, a censura, e principalmente ele utilizava as redes sociais
naquela época, a TV e o rádio, como forma de fazer propaganda positiva do seu governo. E a gente vê que ele mandou até uma judia que vivia aqui no Brasil para ser morta lá na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O nome dela era chamado de Olga Benária. A gente vê que durante o governo de Vargas, ele vai criar uma instituição que ela fazia propagandas positivas de Vargas. Era por meio de rádio, por meio da TV. O nome dessa instituição ou desse departamento era chamado de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. A gente vê que esse departamento, através da TV e através do rádio, fazia várias propagandas de Vargas. Nós vamos ver que fazia propaganda através de rádio, documentários, folhetos, cartilhas, cartas. E esse DIP ele tinha qual objetivo? Visava a propaganda de uma imagem positiva de Vargas. Sempre mostrava ele como uma pessoa que ajudava os pobres, que ajudava as crianças, que ajudava a população de uma forma geral. Embora a gente saiba que não era bem assim, ele não era uma pessoa muito boazinha no final do seu governo. Nós vamos ver que ele proibia, censurar quer dizer proibir, qualquer forma de jornal, revista, rádio, cinema, manifestação cultural que era contra ele acabava proibindo. Por exemplo, ele proibiu 420 jornais, 346 revistas e mais de 400 músicas. Ele tinha um horário reservado para ele de rádio chamado Hora do Brasil. A economia de Vargas, durante o Estado Novo, ele tentou industrializar o Brasil, vender mais produtos do que comprar. Também ele vai desenvolver a Vale do Rio Doce, que é uma empresa de extração de minérios. Ele construiu a hidrelétrica do Rio São Francisco para produzir nossa própria energia, que ainda hoje existe. Construção de máquinas e equipamentos. Incentivou a produção de produtos. E também ele vai criar o sindicato. Os sindicatos eles foram criados para quê? Nessa época, os sindicatos trabalhadores não tinham tanta liberdade. Por quê? Os sindicatos eles foram criados para serem controlados por Vargas, para negar que haviam conflitos no Brasil, ou seja, para ele controlar os trabalhadores e dizer que não havia nenhuma disputa, nenhuma briga no Brasil, e enfatizar o papel do Estado, que o Estado estava cumprindo o seu dever. Claro que a gente vê que os sindicatos é uma forma de Vargas manter o controle sobre os trabalhadores e evitar os conflitos sociais. E principalmente ele queria passar uma imagem positiva, que os trabalhadores do Brasil recebiam bem e não se revoltavam contra ele. Então ele buscava negar que havia qualquer conflito dentro dos trabalhadores do Brasil. E a gente vê que no ano de 1943 ele vai criar a CLT. A CLT ela vai ser o quê? É o que nós chamamos de lei trabalhista. Consolidação das leis trabalhistas. Essa consolidação das leis trabalhistas, a gente vê que essa CLT ela vai servir para quê? Ela vai impor o controle sobre os sindicatos e garantir, através das leis trabalhistas, uma nova forma dele mandar. Então a gente vê que é a partir dessa imposição do Estado sobre os sindicatos e principalmente ele queria garantir as leis trabalhistas para o trabalhador, que todos os trabalhadores tivessem melhores condições de vida, salário mínimo, férias remuneradas, que as mulheres e crianças que crianças menores de 14 anos não trabalhassem, que mulheres tivessem um emprego regulamentado. Então a gente vê que a CLT foi a criação das leis trabalhistas, embora ele também tentasse manter o quê? Ele tentasse impor o controle do Estado sobre os sindicatos e assim garantir que os trabalhadores tivessem acesso às leis trabalhistas, como salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de apenas 8 horas por dia, salário mínimo, crianças de 14 anos não poderia trabalhar, pagamento de horas extras,
regulamentação do trabalho de mulheres. E a gente vê que durante o governo de Vargas, o que foi que marcou o fim do seu governo? A UDN, que era um partido político do Brasil, juntamente com os militares, se uniram e retiraram Vargas do poder. Embora aqui no Brasil, mesmo depois de Getúlio Vargas ter feito muitas coisas ruins, também, embora para a população, os trabalhadores adoravam Getúlio Vargas. Então eles se uniram e formaram um movimento chamado de queremismo, porque eles diziam: queremos Getúlio no poder. Eles não queriam que Vargas saísse do poder, mesmo depois dele ter retirado a liberdade da população. E por que isso? Porque na época ele tinha sido muito bom para os trabalhadores, dando os direitos trabalhistas.